O que é o arrebatamento? Talvez você já tenha visto a série de livros Deixados para Trás, do Tim LaHaye e Jerry Jenkins, ou filmes sobre isso, como o próprio Deixados para Trás, Left Behind, ou o filme Apocalipse, com Nicolas Cage. São exemplos do que pode ocorrer. O arrebatamento é uma manifestação sobrenatural onde milhões de pessoas desaparecerão da Terra num piscar de olhos, de maneira misteriosa, deixando roupas e pertences para trás, e um grande espanto em quem ficar e estiver por perto. Obviamente, isso vai criar um caos completo, com desastres pelo sumiço de condutores, motoristas, pilotos e pânico nas ruas. Imagino que os governos irão dizer que esses desaparecidos foram de alguma forma raptados ou abduzidos por ETs, ou imaginar uma explicação que considerem lógica e científica para isso. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Jesus fala em João 14, de 1 a 3, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, Jesus já avisou que iria preparar um lugar para morarmos com ele e que voltaria para nos buscar para morar lá. Paulo escreve em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 53, assim: Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, entendido aqui como nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Nesse trecho, Paulo fala que nem todos vão morrer, pois os arrebatados terão seus corpos transformados para que sejam incorruptíveis, santos, puros, para poder morar com Jesus. E os mortos também receberão esses corpos. E isso num piscar de olhos, ao soar de uma trombeta. E o arrebatamento é explicitamente mencionado por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, onde se lê: Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. É bom chamar a atenção ao fato de que aqui não se trata da segunda vinda de Jesus para a terra, porque o arrebatamento será o encontro nas nuvens, nos ares. A segunda vinda para a terra acontecerá depois de 7 anos de tribulação, ou da ira de Deus para com o povo que estiver na terra depois disso. Assim, quem tiver recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, acreditando que Ele veio à terra para que tenhamos vida eterna, morrendo por nós na cruz, para a salvação de nossos pecados, e estiver andando em seus caminhos, será arrebatado dessa terra para que não sofra a ira de Deus que virá. Mas quando será isso? Jesus fala em Mateus 24, 36 que quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E mais adiante, nos versos 42 a 44, diz assim: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria,
ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Não podemos ter certeza de datas marcadas para o arrebatamento, como a Bíblia nos diz. Temos que ficar atentos e prestar atenção aos sinais da proximidade do arrebatamento. Jesus fala um pouco sobre isso em Mateus 24, de 32 a 34. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. E eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Aqui temos algumas interpretações a esse trecho. A figueira, em geral, é um símbolo da Bíblia do povo de Israel. A figueira brotar, alguns teólogos acreditam que se trata da volta dos hebreus à sua terra, ou seja, a criação do Estado de Israel. Isso ocorreu em 1948, segundo o reconhecimento da ONU. Porém, a cidade de Jerusalém somente foi retomada em 1967, o que caracterizaria a completude do país. Neste caso, a geração que não passaria poderia ser a partir de 1948 ou 1967, seguindo essa linha de interpretação. E quantos anos seriam uma geração? Temos uma referência na Bíblia em Salmos 90, 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Considerando uma geração de 80 anos, então, nessa linha de raciocínio e a partir da data de 1948, o final dessa geração seria 1948 mais 80, que daria 2028. Porém, se considerarmos que o arrebatamento será antes dos 7 anos de tribulação, então descontando 7 de 2028 daria 2021. Ou seja, esse ano que eu gravo o vídeo. Por isso, a urgência de estarmos preparados. É claro que isso é uma linha de interpretação, e o ano de 1967 também poderia ser considerado. E assim, as contas seriam aumentadas em mais 19 anos. Mesmo assim, seria um início de possibilidade da vinda do arrebatamento. Outra linha interpretativa traz a figueira brotando como sendo Israel se sobressaindo no mundo. E temos visto atualmente descobertas de reservas de gás natural no litoral de Israel, que estão fazendo próspero economicamente. E muitos países árabes estão procurando acordos de paz com Israel, o que era impossível um tempo antes. Também os avanços em Israel na sua agricultura gota a gota, dessalinização das águas, do mar, e agora avanços com relação à vacinação, possibilidades médicas e prevenção e cura da Covid, são indícios de sua evidência no mundo. Mas, independente de marcar datas, o que Deus deixa claro que não é para fazer isso, existem sinais atualmente da vinda de Jesus como nunca antes. Daniel fala no capítulo 12, verso 4, que muitos correrão de uma parte a outra e o conhecimento se multiplicará. Antes, o conhecimento era dobrado a cada década, depois, cada par de anos, e hoje parece que a cada ano o conhecimento da humanidade é dobrado. Jesus fala em Mateus 24, de 5 a 14, que ouviremos falar de guerras, rumores de guerras, haverá fomes, pestes, epidemias, terremotos em vários lugares, surgirão falsos profetas, o amor de quase todos esfriará, e o evangelho será pregado em todo o mundo. Também em Lucas 21:11 diz:
haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. E no verso 25 também diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. A cada ano, temos visto esses sinais aumentarem. E o ano de 2020 foi aquele que teve todos esses sinais juntos: terremotos, alerta de tsunami, guerra, pandemia, eclipses, fomes, gafanhotos e até a pregação do evangelho a todo mundo, através da internet. Com o fechamento das igrejas, se avançou muito nesse ambiente, esse canal, como nunca antes foi possível. Também, cada vez mais, temos visto o aumento da violência e o abandono da fé. Nem preciso falar sobre isso, que é visível em todos os lugares. É o que a Bíblia chama de princípio das dores. Gente, os sinais estão cada vez mais claros. É bom nos precavermos, estarmos atentos e andarmos segundo a vontade de Deus, se não quisermos ser deixados para trás. Agradeço por assistirem esse vídeo até o final e até o próximo.